Programa Lente Aberta, apoio Armazene Baggio, guarde tudo o que você quiser aqui, 3229-0038 e Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance, 999-831404. Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, a professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, epidemiologista Camila Martins, com doutorado na área, conversa com a gente sobre as projeções do coronavírus em Ponta Grossa. E na sequência, teremos o professor de História, Cláudio Dias, conversando com a gente sobre a história das epidemias no mundo. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, projeções para o coronavírus. Comigo no estúdio está a epidemiologista Camila Martins. Doutora, eu quero agradecer a sua presença, antes de mais nada, aqui nos estúdios da TV Educativa TVE de Ponta Grossa. Eu gostaria muito que a senhora nos ajudasse a entender como tem se comportado o coronavírus, particularmente em Ponta Grossa e no Paraná. Podemos usar a capital do estado, Curitiba, como referência também, já que a senhora foi, se não me engano, responsável pela projeção do crescimento do coronavírus na cidade nos últimos dias, né? O intervalo de tempo que a senhora criou e as projeções correspondem a exatamente que período de dias? Primeiro, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. Acredito que nós estamos iniciando alguns estudos aqui, um grupo, então faço parte de um grupo dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou professora de lá e também presto consultoria em pesquisa na área de epidemiologia, então sempre são assuntos que nos movem a todo momento. O estudo que nós fizemos foi um modelo preditivo para prever a primeira fase da epidemia aqui no município. O que é primeiro, acho que é interessante a gente definir o que é um modelo preditivo. Claro. Né? Nada mais é do que buscar uma equação matemática que explique a ocorrência de um fenômeno a partir de um momento anterior para tentar prever o comportamento deste mesmo fenômeno em um momento futuro. E o que nós fizemos foi isso, foi projetar então a curva de crescimento dos casos para o município de Curitiba, que seria o mais próximo daqui, que já vinha acontecendo um certo número de casos, guardando as proporções de tamanho, então nós fizemos uma previsão da incidência de casos, né, no município para projetar o que seria a primeira fase para Ponta Grossa. Então nós fizemos considerando 15 dias, considerando um dia 1 como o primeiro dia de caso, que foi no dia 21 de março, até 15 dias depois. E como é que seria este comportamento dentro deste período? Basicamente isso. Doutora, como o gráfico se comportou em relação à realidade? Ou seja, realmente aconteceu aquilo que vocês esperavam, não? Esta projeção, então, ela vinha na primeira semana com até 5 casos, mais ou menos, e para a segunda semana, que seria a segunda etapa, até em torno de 13 a 15 casos, mais ou menos. Então, ela vem respondendo como seria o esperado, né? Dentro desses primeiros dias, há cerca de 3 a 5 casos que foi o que ficou. E aí a próxima etapa, então, esperamos que até ali pelo dia 4, dia 5 de abril, tenha em torno de 13 a 15 casos. Ela tem se comportado bem. Nós temos em países pobres, o Brasil se enquadra nessa categoria, infelizmente, um problema grave com a subnotificação, ou seja, não temos dinheiro para tantos exames assim. Mas os exames são indicativos. E lógico que os casos mais graves vão parar no hospital inevitavelmente, porque as pessoas vão ter dificuldades respiratórias. Com base nisso, nós enfrentamos realmente esse problema grave no Paraná, ou o Paraná se encontra melhor abastecido de kits de teste em relação a outras unidades da federação? Sempre que se fala numa situação epidêmica, então, que corresponde a um cenário de epidemia, concretamente, é esperado, inclusive, que exista uma certa demora na velocidade do diagnóstico. E quando a gente fala numa doença de alta transmissibilidade, que é o caso desta que estamos vivendo agora, em que o simples contato pode haver, né, a transmissão, então eu posso não estar doente, mas transmitir, né? Espera-se que haja subnotificação, independente
estrutura, do dinheiro e da questão financeira envolvida. Então, espera-se que haja uma subnotificação. No nosso caso, isso tem sido exatamente da mesma forma. Então, temos sim que dimensionar o fato de estar havendo uma subnotificação e às vezes ela não é necessariamente uma subnotificação, mas ela é um pouco tardia, né? Então, o caso, a confirmação ou para o positivo ou o descarte, ela vem, só que ela vem um pouco atrasada, mas ela vem. Então, isso também deve ser levado em consideração sim, mas eu não acredito que seja uma questão tão financeira, mas com a característica da doença e a característica da epidemia em si. Eu penso na questão de logística também. E na habilidade, na expertise dos laboratórios lidarem com algo tão novo e recente. Claro, né? claro. Como é o caso do coronavírus. Sem dúvida nenhuma. E uma pressão também por uma rotina que não era esperada, né? Então, nós esperávamos que a epidemia chegasse, sim, esperávamos, mas desde dezembro, janeiro, né? Ela é um período curto para que se deslocasse, de repente, uma estrutura muito grande. Nós temos outras doenças acontecendo ao mesmo tempo e a capacidade laboratorial precisa atender essas outras demandas também, né? Então, tem várias coisas para pontuar nesse meio tempo. Doutora, basicamente, a construção desse modelo, então, pelo que a senhora relata, bateu com a realidade e eu cheguei a ver o gráfico que a senhora elaborou. Tá? E o gráfico demonstra uma curva acentuada de crescimento nos dias subsequentes, ou seja, no final da quinzena. E isso tem se notado no mundo inteiro. Os modelos que foram criados, inclusive usando personagens de videogames para tentar exemplificar como ocorre, né, são assustadores, porque o crescimento é em progressão geométrica e além. Né? E quando a gente fala em progressão geométrica, significa em algo que é completamente absurdo. Né? Isso tende a continuar neste ritmo ou não? Hoje nós estamos vivendo uma verdadeira corrida no mundo inteiro de pessoas buscando e pensando estes modelos. Então, a cada dia, a cada hora, sai um modelo diferente, com pressupostos diferentes, pessoas tentando prever como é que serão os cenários de das mais diversas maneiras possíveis. O que todos os modelos têm em comum é isso, é um crescimento exponencial na primeira fase, então que a cada 2 ou 3 dias o número de casos dobra, né? Isso tem se repetido. E a grande diferença, e que todos estamos modelando, e aí eu já me incluo nesse grupo porque de fato nós estamos fazendo outras projeções e pensando em outros cenários, é nos efeitos que as intervenções que têm sido feitas ao longo aí pelo mundo podem ter nestas curvas. Então, a população tem visto muito as pessoas falarem em achatar a curva. O que é isso, né? É realmente a gente fazer com que esse crescimento, que é exponencial, a gente diminua ele, né? Ou então que esse pico não seja um pico tão acentuado, mas que ele seja diluído para que a gente consiga atender as pessoas e os recursos sejam, de fato, alocados de maneira correta e tudo mais. Então, o que tem sido feito nestas curvas é prever o comportamento delas, tanto em termos de intensidade, então até onde vai este pico, quanto em termos de alargar. Então, espaçá-la no tempo e tentar prever as diversas atividades ou ações que vão alargar isso tudo. Esse é um grande desafio e o que todos têm feito é simular cenários. Então, simular diversos cenários em que qual vai ser o efeito se eu fizer isso? Qual vai ser o efeito se eu fizer esta determinada outra? Doutora, recentemente na Rádio CBN Ponta Grossa, o pneumologista Dr. Pedro Compasso relatou um fato que é um número estatístico. Nós temos 50 mil leitos de UTI no Brasil. Temos 209 milhões de habitantes. Dizer que é suficiente é mentira. Mas, enfim, esses leitos de UTI já estão parcialmente ocupados por outros doentes, pessoas com outros tipos de doença. Ou seja, nós temos poucos leitos de UTI ociosos do país, a verdade é essa. Precisamos de respiradores para tentar atender a demanda que vem por aí, se as coisas acontecerem conforme as projeções matemáticas indicam. E o doutor lembrou que população com uma determinada faixa etária mais alta no Brasil, as pessoas mais fragilizadas, se eu não me engano, acima dos 75 anos, dá aproximadamente 1 milhão de pessoas. Se apenas essas pessoas forem procurar a UTI e não tiverem 50 mil leitos, é uma questão de matemática básica, né? 950 mil morrem.
com essas medidas que estão sendo tomadas, a senhora acredita que será possível reduzir a tal, como eu posso dizer, curva acentuada que a gente vê nos gráficos? O que se sabe, né, independente do contexto coronavírus, mas em termos de curva epidêmica, em qualquer doença infecciosa, isso é estudado a longa data, é que estas curvas, sim, são muito influenciadas pelo que se faz diante delas. Então, a prerrogativa dos outros países, né, de se fazer os isolamentos e de se fazer as iniciativas de que as pessoas tenham menos contato entre si, não é necessariamente para a gente dizer, olha, a epidemia não vai acontecer, mas é para diminuir esta pressão de fato pelos internamentos e esta pressão de fato pelo acesso aos serviços, né? Então, sim, é possível que estas intervenções tenham a capacidade de diminuir essa falta que o serviço pode fazer. Agora, recentemente, um trabalho inglês, né, um modelo de um grupo britânico, fizeram várias estimativas diferentes em vários cenários dos possíveis tipos de isolamentos. Então, aquele total em que as pessoas não saem das suas casas e que tem total independência, que é praticamente inviável no contexto que vivemos, mas eles fizeram uma estimativa. Aqueles em que somente as atividades sociais, os eventos sociais grandes que seriam cortados, também eles fizeram estimativas. A estimativa de que só as escolas, então escolas, creches, universidades parassem, e aquele isolamento individualizado, que seria só do grupo de risco ou só de algumas pessoas, quais seriam os efeitos desta curva. E é claro que o melhor cenário que este grupo encontrou foi do geral, então aquele fechamento completo, e os que quanto maior o isolamento, quanto maior o afastamento entre as pessoas, melhor o efeito desta intervenção. Ou seja, quanto melhor as possibilidades de se isolar as pessoas, menos a gente vai sobrecarregar esses serviços e estes atendimentos, independente da faixa etária. Essa é uma confusão que às vezes a gente faz. Então, eu posso transmitir para um grupo de risco, mesmo que eu não adoeça, mesmo que eu não esteja neste grupo, né? Doutora, obrigado pela participação nesse bloco. Obrigada. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo projeções para o coronavírus. Comigo no estúdio está a epidemiologista Camila Martins, professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professora, eu gostaria que a senhora nos ajudasse a entender o seguinte. O primeiro episódio, ou seja, o epicentro da doença, até onde se sabe, foi a China. Talvez se descubra alguma outra coisa mais tarde, mas a princípio a China. Na China os casos já estão sob controle, que é fantástico, que é ótimo, mas na Europa não. Então, na Itália temos mais de 10 mil mortos e as coisas não estão bem na Espanha e por aí vai, né? Nos Estados Unidos temos o maior número de casos por enquanto, é natural, devido ao tamanho do país, inclusive. E uma coisa que me preocupou muito foi uma estimativa feita por um epidemiologista norte-americano de 100 mil a 200 mil mortes nos Estados Unidos. Essas projeções de mortes necessariamente vão se confirmar com base no que aconteceu na China? As previsões de letalidade e mortalidade, elas são deliberadamente pensadas a partir da estrutura disponível, né? Então, o que discutíamos antes, que era em relação à transmissão e à ocorrência do caso em si, ela tem a ver com a chance de contato, tem a ver com outras taxas, densidade populacional. A partir do momento que a gente está falando de letalidades, tem a ver com a velocidade do acesso ao serviço, tem a ver com a estrutura hospitalar presente e etc, né? Então, ela tem mais componentes para ser estudados do que simplesmente a previsão de casos em si. Então, eu acredito que essa estimativa americana tem a ver com isso,
tem a ver com a estrutura dos sistemas de saúde de alguns lugares no continente americano e tem a ver com estas disponibilidades, que a partir do momento que chegar em populações mais vulneráveis, são populações que vão ter bem menos acesso a serviços de saúde, que é um pouco diferente do que acontece no nosso país. A gente, sim, tem inúmeras fragilidades no nosso sistema de saúde, mas nós temos uma população vulnerável que tem um acesso razoável ao sistema e a serviços de saúde. Então, apesar de ser uma predição muito menos, né, estatística, digamos assim, porque não olhei números para eventualmente fazer uma projeção para a letalidade e mortalidade do país, do Brasil, mas eu acredito que sim, a nossa proporção vai ser um pouco menor. Nós temos uma característica populacional diferente, então a gente já começa de uma curva populacional diferente, nosso público é mais jovem, tem pessoas menos suscetíveis e também temos um sistema público de saúde que está mais acessível a mais pessoas do que nesses outros lugares. Então eu acredito que a nossa projeção de mortalidade vai ser um pouco diferente. No caso do Brasil. Isso. Poucas pessoas sabem, mas nos Estados Unidos as pessoas não têm direito à saúde. Exato. Como nós temos no Brasil. Exato. Lá é preciso ter dinheiro para ter acesso à saúde. Isso. Não existe um sistema único de saúde como aqui existe. Barack Obama tentou corrigir parcialmente isso com um seguro obrigatório que ele criou para toda a população americana. Uhum. Mas, mesmo assim, algumas pessoas nos Estados Unidos acreditam que isso seria desnecessariamente intervencionista. Agora eles não estão pensando desta forma. Né? Agora nem Donald Trump pensa dessa forma. Né? Em relação ao que acontece em outros países, eu preciso lhe perguntar, doutora, sobre o que vem ocorrendo, por exemplo, na Itália. Então, nós temos diferentes contextos culturais, eu não sei se os cálculos levam em conta isso também. Conversávamos um pouco antes de iniciar a entrevista, por telefone, quando eu a convidei, que, por exemplo, na Itália, as pessoas são muito mais calorosas, muito mais receptivas do que na Alemanha ou na Inglaterra. Né? Então, para um italiano, o que a gente chama de zona íntima, ou seja, aquele espaço que ninguém pode invadir, para um italiano é de apenas 20 centímetros. Os italianos gostam de se aproximar das pessoas, abraçar as pessoas, beijar as pessoas. Os italianos gostam disso, assim como os espanhóis também. Uhum. Já na Alemanha, a zona íntima de alguém é de 40 centímetros. Então, os alemães já não gostam de beijos e abraços. Os ingleses também não. A menos que tenham bebido um pouco mais de cerveja do que o habitual e a seleção da Inglaterra tenha ganho alguma coisa. Então, nós vemos questões culturais completamente distintas. No Japão também as pessoas não são dadas a beijos e abraços. E a gente percebe, e os hábitos de higiene são excelentes no Japão. Então, de novo, tem a questão dos hábitos de higiene. Será que isso não explicaria, em parte, também os números graves da Itália e da Espanha, por exemplo? Ou seja, o fato das pessoas serem muito mais próximas umas das outras não acabam influenciando? E no Brasil, é a hora da gente perder esse hábito, pelo menos por enquanto, em tempos de coronavírus? A questão cultural, ela é um fator heterogêneo em qualquer situação, né? E que inclui uma heterogeneidade que precisa ser avaliada e sempre discutida. Então, é importante, sim, não olhar para os modelos de outros países às cegas, né? E olhar isso com este olhar de diferenças e com o olhar das semelhanças também, é claro. Então, quando nós falamos que, por exemplo, uma intervenção, uma ação especificamente de isolamento individual, então que é aquela que nós só recomendaríamos à população de manter suas atividades normais, mas ficar afastado 2 metros um do outro apenas, ela não seria efetiva aqui dentro da nossa cultura, porque nós sabemos sim que nossa zona de conforto é um pouco mais próxima do que isso. Então isso seria muito mais difícil de se ter alguma efetividade pensando nesta realidade cultural. Então sim, concordo contigo que pode ter um efeito na gravidade destes casos, nestes países, por uma questão cultural. Lá eu acho que ainda tem um agravante, que é a densidade populacional mesmo. Então, as pessoas têm sim um hábito íntimo mais próximo, mas elas estão de fato mais próximas, que tem a ver com a densidade populacional de cada local. E isso vai influenciar, sim, nas taxas, né, de transmissibilidade um para o outro. Na epidemiologia a gente chama isso de taxa de reprodutibilidade, que é o quanto um indivíduo positivo ou um indivíduo doente é capaz de transmitir, quantas pessoas este indivíduo é capaz. E é para reduzir tudo isso que se pensa nessas ações de isolamento, e o pedido constante para as pessoas ficarem em casa tem a ver com isso também.
E o isolamento parcial de pessoas que estão dentro dos grupos de risco, como preconiza o presidente da República, é adequado? Nós vivemos, então, num estágio da doença que ela ainda está em crescimento exponencial, né? Então, nós ainda não encontramos onde seria o nosso pico, onde estaria o nosso começo de diminuição de número de casos. Em qualquer outra doença infecciosa, nós falaríamos que um isolamento é necessário ainda sim, porque nós ainda estamos em fase de que a cada caso aumenta, a cada 2, 3 dias está multiplicando, está dobrando. Então, sim, ainda se justifica um isolamento de todos e todas as recomendações que nós temos visto. Pode ser que daqui a um tempo nós consigamos tomar esta outra decisão, mas por enquanto ainda não é o momento. E quais são os cálculos para Ponta Grossa? Vocês estão elaborando novos cálculos nesse momento? Isso. Esse momento que nós estamos estudando é justamente isso que eu falava, então, de entender quanto tempo vai durar esta fase exponencial. Em cada país isso tem sido diferente. Na China, por exemplo, isso durou 54 dias. Eu acredito que no Brasil isso vai ser menos, mas ainda não temos números concretos para falar. Em outros países, como a Itália, não se chegou neste lugar ainda, Estados Unidos não se chegou neste lugar, então realmente estamos neste estudo para entender quanto tempo vai durar. A partir deste momento, aí vamos fazer as estimativas, então, olha, daqui tanto tempo vai acontecer o nosso pico e, portanto, se as ações foram efetivas ou foram moderadas ou não aconteceram, em quanto tempo vamos nos livrar concretamente da epidemia. Então, são várias etapas de estudo e o que nós estamos fazendo nesse momento é ver quanto tempo esta fase exponencial vai durar, que ainda não se tem um número muito claro. Doutora Camila Martins, epidemiologista, obrigado pela sua presença aqui no Lente Aberta, programa da TV. Obrigada a vocês pelo convite, estou à disposição. Nós também estamos abertos para as informações oriundas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.